Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade de estudos número 1 aí de Mecânica e Resistência dos Materiais do módulo 52 de 2025, tá? Pessoal, no contexto aqui dessa atividade 1, tá certo? Nós vamos ter aqui que avaliar se o ponto específico de um dimensionamento realizado pela nossa equipe aqui, tá? Suporta aqui uma determinada carga que vai ser aplicado para ele, tá? Então, nós temos uma determinada estrutura, tá? Que está representada aqui em várias vistas, tá? A estrutura principal mesmo é essa que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Formada aqui por uma barra AB, né? Que é uma barra retangular, tá? E também aqui pela barra BC, que é uma barra cilíndrica aqui, ó, conforme a gente está vendo aqui na vista frontal, tá? E temos algumas vistas auxiliares aqui que vão nos ajudar aí no desenvolvimento da nossa atividade. Então, pessoal, observem aqui, ó, aqui no ponto B, onde nós temos esse pino aqui de união entre as barras, foi aplicado nele aqui uma carga, né, ó, de 30 kN, tá? Direcionada aqui na direção vertical, tá certo? Então, nós temos algumas situações aqui a serem respondidas. Ó. Sabendo que a extremidade da estrutura suporta essa carga de 30 kN, né, que foi aplicada aqui, é para a gente calcular e apresentar. Tá? Primeiramente, aqui no item A, ele quer saber qual é a tensão normal aqui nas barras AB e nas barras BC. Tá? Então, nós vamos resolvendo aqui item por item, tá certo? E vou tentar explicar para vocês aqui da melhor forma que eu puder, tá? Eu já deixei aqui um arquivo meio pronto, pessoal, até mesmo para eu conseguir não perder nenhuma das ideias que eu gostaria de passar aqui para vocês, tá? Mas eu fiz um esboço aqui, ó, da estrutura que nós temos aqui na vista frontal, tá certo? E aí, pessoal, quando a gente vai calcular aqui a tensão normal nessas barras AB e na barra BC, tá? Deve ficar claro para vocês aqui que a gente chama essa tensão aqui o que nós chamamos aqui de tensão normal é uma tensão que ela age de forma perpendicular aqui ao corte transversal que a gente faz aqui na nossa figura, tá? Vamos supor aqui, ó, que eu considero a minha barra AB, ela é uma barra retangular, tá? Se eu estivesse, por exemplo, olhando ela aqui assim lateralmente, tá? Fiz um corte aqui nela, tá certo? E estou olhando ela por esse lado aqui, tá? Essa tensão normal, pessoal, é uma tensão que vem aqui, ó, de forma perpendicular, tá? À área da seção transversal aqui da minha barra, tá certo? Então é isso que nós vamos ter que calcular para ambas as nossas barras aqui, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? Nós temos, primeiramente, que analisar aqui a seguinte situação, ó. Eu vou considerar primeiro que essas barras aqui, elas são barras do tipo simples, tá? Então, até mesmo porque eu vou precisar calcular as forças que estão atuando nela para a gente encontrar essas tensões. E eu penso que a gente considerar ela como duas barras simples ajuda mais aqui no nosso desenvolvimento. Tem outras maneiras também da gente fazer, tá? Mas considerando que elas sejam barras simples, pessoal, eu desenhei elas de formas separadas aqui, tá certo? No caso das barras simples, nós vamos admitir que elas estão sujeitas apenas a duas forças, tá? Que são aplicadas aqui nas extremidades da barra. Então eu desconsidero aí, por exemplo, os torques, né, ou momentos aqui das forças, isso facilita um pouco mais o nosso cálculo. Então daria para a gente começar a fazer essa resolução também utilizando momentos aí, tá? Mas eu acho que ficaria um pouco mais complexo, então eu vou tentar simplificar um pouco mais, tá? E usando os momentos a gente chegaria no mesmo resultado, tá? Se eu considerar que elas são barras simples, ou seja, só tenho força nas extremidades delas aqui, sendo aplicadas, tá? Nós vamos analisar o seguinte, pessoal, ó. Foi aplicada uma carga aqui de 30 kN. Eu quero que vocês entendam que a tendência do ponto B aqui, ó, certo? É descer aqui, ó, certo? Na direção dessa força. Então, se ela desce aqui na direção dessa força, pessoal, analisem aqui que a minha barra BC... ela vai ficar sujeita aqui a uma força de tração, ou seja, ela vai tender a ser esticada aqui, ó, tá? Então, essa força de tração, ela está representada aqui, ó, por essa F'BC, tá? Então, a tendência dessa barra BC aqui é esticar, né, com a aplicação dessa tensão aqui. E, pessoal, percebam também que a minha barra AB,
ela tem a tendência de ser comprimida, pessoal, por essa força quando ela está puxando aqui para o lado de baixo. Então é que, por exemplo, se eu viesse aqui e cortasse ela, essa estrutura desce aqui, ó, na direção da parede. Então, nós vamos ter aqui uma compressão, tá certo, na barra AB, isso é uma informação importante para análise do problema, tá? E eu tenho uma tração aqui, ó, na barra BC, tá? Então a compressão a gente está representando por esse vetor aqui, orientado aqui para a esquerda, né, que eu representei por F'AB, tá? E pessoal, como eu tenho duas forças nas extremidades, a outra força que aparece aqui, ó, tá certo? É a força de reação aqui a essa tração que está aplicada, tá? Então aqui seria a minha ação, aqui seria a minha reação, e a mesma coisa eu tenho aqui, tá? A reação aí da superfície mediante essa tensão de compressão que eu tenho aqui, tá? Então aí, pessoal, como o nosso ponto a ser analisado aqui é o ponto B, tá? Que é o ponto principal aqui onde a gente aplicou a nossa carga, eu vou só retirar o ponto B daqui para a gente fazer uma análise dessas forças aqui, ó, tá? Então, ó, se eu colocar aqui o ponto B, gente, eu considerei aqui, tá, o seguinte, ó, eu peguei a minha força FBC, que é essa daqui, a força de reação, tá? Aqui eu tenho a nossa carga de 30 kN e aqui eu tenho a força AB. E por que eu peguei as reações, né? Não peguei a tração direto, nem a compressão aqui? É porque eu posso pegar essa figura que vocês estão vendo aqui, ó, tá? E transformar ela aqui num triângulo de forças, tá? Onde eu tenho aqui origem, extremidade, ó. Origem, extremidade, e eu fecho ele aqui com a minha carga, ó. Só coloquei ele aqui e eu tenho origem e extremidade. Eu fecho o triângulo das forças aqui e facilita mais a minha análise, tá? Então fica bem melhor do que calcular ali pelos momentos, tá certo? Então nós vamos analisar essa figura aqui, tá? Uma coisa que nós vamos precisar, pessoal, tá? E já que eu vou mostrando para vocês o porquê, não foi dado para a gente aqui o comprimento da barra BC, tá? Mas se eu considerar que essa figura aqui ela forma um triângulo retângulo, a gente consegue facilmente encontrar o tamanho dessa barra, tá? E claro que o triângulo de forças aqui, ele também fica sendo um triângulo retângulo, porque ele veio diretamente aqui desse arranjo, tá certo? Então, ó, o que eu fiz? Eu apliquei Pitágoras aqui, tá? Simplesmente para eu conseguir determinar o comprimento ali da nossa barra BC que eu não tenho, né? Então, o quadrado da hipotenusa aqui é a soma dos quadrados dos nossos catetos aqui, né? Considerando que é um triângulo retângulo, tá? Então, como a nossa barra aqui, ó, se vocês observarem, a AB tem 2 metros. E essa distância que eu tenho aqui, ó, entre os A e C, ela tem 1,5 m, tá certo? Só substituir eles aqui na nossa equação de Pitágoras, tá? Então, tirei o quadrado, passando a raiz para o lado direito aqui, né? Então, eu vou ter a raiz de 6,25 aqui quando a gente resolve os quadrados, né? Então, chego à conclusão de que a minha barra BC ela tem um comprimento de 2,5 metros. Eu posso representar ela desse jeito aqui, ó, tá? E outra coisa, pessoal, nós vamos ter a formação de um ângulo aqui também que eu chamei de ângulo θ, tá? E esse ângulo vai ser o meu ângulo de referência aqui para os cálculos que a gente vai fazer. Ou seja, nós temos uma inclinação aqui da barra BC, tá? Que é dada por esse nosso ângulo em relação aqui à nossa barra AB, tá? Então, pessoal, por que fazer essa análise, né? Vamos lá que a gente vai chegar numa conclusão aqui, ó. A gente sabe aí, desde lá do ensino fundamental, né, que o seno desse ângulo θ, calculado no triângulo retângulo, ele pode ser dado pelo cateto oposto ao ângulo, né, ó, tá? Que é esse de 1,5 dividido pelo valor da hipotenusa, tá? E eu não preciso nem saber que ângulo é, tá certo, pessoal? Então, se eu fizer aqui 1,5, né, dividido por 2,5, que foi a hipotenusa que a gente acabou de calcular, tá? Isso me dá 0,6. Então, mesmo sem saber qual é o ângulo, eu sei que o seno dele é 0,6, tá? Se eu quiser saber que ângulo que é, mas eu nem preciso para o problema, é só a gente aplicar o seno elevado a menos 1, né, ou arco seno aqui, tá? E eu vou fazer a mesma coisa para a relação de cosseno, tá, pessoal? A gente sabe que o cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Adjacente é o cateto que está do mesmo lado do ângulo aqui, né? Então eu teria 2 aqui dividido pela hipotenusa, que é a nossa barra BC. Isso que é 2,5, né? Isso aqui daria 2,8, tá? Outra coisa que é extremamente importante, tá, pessoal? Todo o meu sistema aqui, ó, ele está em equilíbrio, né? Ou seja, não temos deslocamento de ninguém, tá? E se eu considerar aqui que o meu sistema está todo em equilíbrio, ó, tá? Ou seja, meu ponto B também está em equilíbrio, ali no meu eixo vertical, nós podemos pensar da seguinte forma, ó.
eixo vertical, deixa eu mostrar para vocês aqui, agora no meu triângulo de forças aqui, tá? Triângulo de forças aqui, beleza? Então, que é também um triângulo retângulo, tá? Já que vocês vão entender qual foi a minha ideia aqui. Seno do ângulo θ, tá certo? Ele é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto, pessoal, é a nossa força ali que foi aplicada, a nossa carga de 30 kN, tá? E se eu estou considerando aqui, pessoal, ó, esse triângulo retângulo, eu quero que vocês percebam que eu não tenho nem a minha força FBC, que é a força de tração, e nem a força AB, que é a força de compressão. E eu vou justamente procurar essas duas forças, pessoal, porque eu vou precisar delas para calcular as tensões normais, tá? E já que nós vamos chegar ali nessa conclusão, conforme eu vou mostrar para vocês, ó. Então, eu já tenho o seno de θ, tá certo? Que eu calculei ali do meu triângulo retângulo ali em cima, ele vale 0,6, ó. Tá lembrando que aquele triângulo de forças que foi desenhado ali em cima, ele tem os mesmos ângulos aqui desse triângulo retângulo que eu tenho embaixo, tá? Lembrando que ele veio, né, aquele triângulo de forças que está aqui em cima, ó, ele veio desse triângulo aqui. Mesma angulação, tá? Porque essa força BC está distribuída em cima da nossa barra aqui, ó, tá? E a força AB também. Então, tipo assim, o seno desse ângulo θ aqui, ó, tá? Deve ficar claro para vocês que é exatamente igual ao seno do ângulo θ que se forma aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente para isso que eu precisei determinar o tamanho dessa nossa hipotenusa, para que eu encontrasse o seno e aplicasse no triângulo de cima. Porque o que eu quero mesmo nesse momento é encontrar essa força de tração e essa força AB aqui, que é a força de compressão, tá? Com elas a gente vai calcular as tensões normais. Então vamos lá, pessoal. Seno de θ é o oposto dividido pela hipotenusa, tá? O meu cateto oposto é a carga, 30 kN, e FBC aqui, ó, que seria a minha hipotenusa que eu estou procurando, tá? Eu sei que o seno já vale 0,6, que veio daqui de cima, né? Então isso é igual a 30 dividido por FBC. Eu fiz uma multiplicação cruzada aqui, ó, tá? Então desci o 0,6 no lugar do FBC e joguei o FBC no lugar do 0,6 ali. A matemática permite que a gente faça isso, né? Então, se eu fizer 30 dividido por 0,6, pessoal, eu tenho aqui que a minha força de tração ela dá 50 kN, tá certo? Então, essa é a primeira força que eu preciso, tá? Então, a tração ali que eu estava procurando é 50 kN e com ela eu vou conseguir calcular o valor de uma tensão normal. E já que a gente vai chegar ali, tá? Então, o primeiro objetivo é calcular o valor daquela força de tração. Por isso que eu fiz todo esse arranjo aqui. E volto a dizer, a gente poderia resolver isso aqui pela teoria de momentos também, tá? Mas eu considero que fica um pouco mais complicado, daria o mesmo resultado, tá certo? Acho que assim fica um pouco mais didático, que a gente usa até matemática básica para resolver, tá? Agora no eixo horizontal, pessoal, ó, se vocês olharem de novo lá no meu triângulo de forças, eu vou encontrar agora o valor de FAB, tá? Percebam que eu já tenho o FBC, eu acabei de encontrar ele ali, tá? E eu também tenho o cosseno do ângulo θ, então essas informações são suficientes para eu encontrar o meu FAB, tá certo? Então vamos dar uma analisada aqui, ó, meu eixo horizontal, tá? Cosseno seria o cateto adjacente, que é a minha força AB, dividido pela hipotenusa, que é a FBC, que eu acabei de achar aqui, ó, tá? Então, o cosseno a gente já tirou do nosso triângulo ali em cima, ele valia 0,8, isso vai ser igual a FAB sobre 50. Multiplicando cruzado de novo, ó, agora a gente vai fazer 50 vezes 0,8, né? Então, chego à conclusão de que a minha FAB ela dá 40 kN aqui. Pessoal, essa daqui seria a força de compressão que eu tenho atuando na barra AB, tá? E agora sim, pessoal, se eu tenho essas forças, tá certo? Eu consigo encontrar a minha tensão normal. Lembra que eu falei para vocês que a tensão normal, ela é perpendicular, tá certo? À área da seção transversal aqui da minha figura. Tá? Então essa força normal é a força que fica distribuída ao longo da minha barra lá. São também chamadas de forças e tensões axiais também, tá? São outros nomes aí que são dados para ela. Pessoal, se a gente olhar lá então na nossa figura, lá em cima de novo, no detalhamento lá dela, vamos lembrar de novo, eu já falei isso para vocês, mas eu quero que vocês percebam que a minha barra BC ela é cilíndrica, ó, tá? Ela tem até um diâmetro aqui de 20 milímetros, tudo bem? E a nossa outra barra, barra B, ela é uma barra retangular, tá? Então a gente consegue ver aqui pelas nossas vistas auxiliares aqui, tá? Então, pessoal, a seção transversal aqui, ó, um corte que eu fizer na minha barra BC, vai ser uma circunferência, certo?
Então, pessoal, a gente sabe também, né, o seguinte, das definições de resistência dos materiais. Tensão, tá certo? Tensão, tá? Ela é dada pela força aplicada em uma determinada superfície dividido pela área dessa superfície, tá? Então, força sobre área, tá certo? Então, o que eu fiz aqui, ó? A nossa barra BC, tá? Ela é circular, né? É cilíndrica, tá? Então, a área da seção transversal dela é um círculo com diâmetro de 20 milímetros. Para calcular a área de um círculo, pessoal, a gente faz a equação πd quadrado sobre 4, né? Π vezes o diâmetro quadrado sobre 4, tá? Então, se eu multiplicar aqui, pessoal, π vezes 20 dividido por 4, tá certo? Aliás, π vezes 20 ao quadrado dividido por 4, isso aqui me dá 314,16. Esse quadrado aqui, ó, ele vale para a potência 10 a menos 3, tá? Então, pela propriedade aí das potências, né? Uma potência elevada a outra potência é igual à multiplicação delas. Então, tipo assim, ó, menos 3, tá? Né? Que já está na potência elevada ao quadrado, daria menos 6. É a mesma coisa que eu fazia aqui, menos 3 vezes 2, ó, tá? Então, eu elevo 20 ao quadrado, eu elevo 10 elevado a menos 3 ao quadrado também, tá? Então, a gente faz menos 3 vezes 2 aqui, ó. Só fazendo aberto para vocês, pessoal, 10 elevado a menos 3 ao quadrado é 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, tá? Então aqui, ó, como as bases são iguais, eu conservo a base e somo os expoentes, ó, então daria menos 6. Então, é só a gente multiplicar aqui, tá? 2 vezes menos 3, que daria 10 elevado a menos 6 aqui, ó. E, pessoal, então isso aqui daria, essa área daria 314,16 vezes 10 a menos 6 metros ao quadrado, tá? Lembrando que o milímetro, né, 20 milímetros é o mesmo que 20 vezes 10 elevado a menos 3 metros, porque esse mili aqui, ó, do milímetro, tá, é uma potência de base 10, é um multiplicador, né, de base 10, e ele representa 10 elevado a menos 3, tá? Então, ó, quando a gente calcula a nossa área, eu caio nessa situação aqui que eu tenho um 10 elevado a menos 6 metros quadrados. E, pessoal, esse 10 elevado a menos 6 metros quadrados, tudo isso aqui, ó, tá, daria milímetro quadrado. Então, preciso que vocês entendam que toda vez que vocês veem milímetro, somente um milímetro, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. 1 milímetro é 10 elevado a menos 3 metros apenas, tá certo? Porque esse mili aqui, ele significa 10 elevado a menos 3. Agora, o milímetro quadrado, pessoal, esse quadrado vale para as duas unidades aqui, ó. Vale para o mili e vale para o metro também. Então, todas as vezes que vocês verem milímetro ao quadrado, isso é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Ó, percebam a diferença, tá? Aqui eu tenho área, tá certo? Ó. E aqui eu tenho um comprimento aqui. Ok, pessoal? Então, essas situações de potência de base 10 tem que estar bem clara ali para vocês, tá? Para a gente não se atrapalhar. Então, já que eu tenho a área da seção transversal da minha figura, eu consigo calcular o valor da tensão normal na barra BC, tá? Uma delas, tá certo? Então, a minha tensão na barra BC é força sobre área. A força, pessoal, é 50 kN. A gente já calculou aqui em cima, tá? 50 kN é o mesmo que 50 mil newtons, tá? Se eu dividir pela área que a gente encontrou aqui, ó, 314,16 milímetros quadrados, os 50 mil dividido pelos 314,16 aqui dá 159,15, tá? E aí, pessoal, outra coisa que deve ficar bem clara para vocês é o seguinte, ó. A unidade de medida newton sobre milímetro quadrado, ou seja, newton dividido por milímetro quadrado, é megapascal, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Ah, mas por que megapascal, né? Vamos pensar aqui no seguinte, ó, tá? Eu tenho aqui newton dividido, lembra do milímetro quadrado? Que era 10 elevado a menos 6 metros quadrados, beleza? Pessoal, esse 10 elevado a menos 6 do lado de baixo, a gente joga ele para cima multiplicando, certo? Então, ele ficaria, ó, 10 elevado a 6, tá? Só troca ele de lado, ele vai positivo. Newton sobre metro quadrado, ó, tá? E, pessoal, a unidade de medida Newton por metro quadrado ela é chamada de Pascal no Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, eu teria aqui, ó, 10 elevado a 6 Pascal. E, pessoal, 10 elevado a 6 é um multiplicador também de base 10, tá? E ele se chama mega, ok? Então, eu teria aqui, ó, megapascal, tá? Então, para vocês não ficarem fazendo essa análise toda vez, tá? Eu sempre gravo o seguinte, toda vez que eu tenho Newton por metro quadrado é Pascal. Newton por milímetro quadrado, tá certo? É megapascal, tá? Então, eu gravo isso e facilita bastante a vida. Mas ele vem dessa nossa potência de base 10 aqui, ó, tá? Então, beleza, vamos avançar aqui.
Outra coisa que nós temos que considerar também é o seguinte, pessoal, essa daqui é a tensão média aqui, ó, tá? Normal média aqui na minha barra BC. Só que a barra BC, pessoal, ela está sujeita a outras situações aqui também, ó. Eu dei até um zoom aqui para mostrar para vocês, tá? Se eu pegar a minha barra BC aqui, ó, tá? A extremidade dela, da barra BC, tá? Ela tem um pedaço dela, uma parte dela que é achatada, que vocês conseguem ver aqui nessa vista, ó, tá? Bem nessa vista aqui, ó, ok? E eu tenho o pino aqui no centro. Percebam aqui comigo, pessoal, o seguinte, ó.